Bom dia, pessoal. Estou gravando aqui novamente, então, a segunda gravação, né, no meu canal do YouTube. E essa semana a gente vai falar sobre a minha primeira experiência de projeção astral independente. Independente a gente vai entender ao longo, mas no final eu vou dar uma conclusão, porque eu considero ela independente. Então, nós começamos aqui com a introdução, né, para dar uma pequena explicação sobre a história de como tudo começou. Então, a minha primeira projeção astral aconteceu aos 9 anos e ela não foi. Eu não tinha consciência, quer dizer, eu estava consciente, mas não foi uma coisa que eu queria, eu nem sabia o que estava acontecendo, eu tava voltando ao corpo. Eu tava flutuando, só que eu tava quase encostando no teto. E aí eu automaticamente virei pra baixo, olhei pra baixo e eu vi meu corpo. Isso na cama, né? Quando eu tinha uns 9 ou 10 anos, mais ou menos. E aí eu ouvi uma voz, mas não foi com meus ouvidos, foi pela minha mente, né? Que me disse que era pra mim fechar os olhos. E quando eu fechei, então eu senti que eu estava abaixando, né? E aí eu comecei a sentir meu corpo. Eu não sabia o que era, mas com o tempo eu fui atrás, né? Eu fui atrás quando isso começou a acontecer com 13 ou 14 anos, que eu comecei a ter sonhos, que eu tava levitando. Na verdade, eu falava que eu tava voando, né? Eu lembrava de partes quando eu acordava e era muito. Não era um sonho simplesmente, era projeção, porque quando tu tá sonhando, é diferente, não tem como explicar. Tu sabe que tu não é aquele corpo que tá no quarto dormindo, tu é algo muito maior do que isso. Então, esses sonhos entre aspas, quando eu tinha 13 ou 14 anos, eles foram divididos entre pesadelos e sonhos legais. Com pesadelos, quando eu tinha 13 ou 14 anos, aconteceu muitas vezes. Em que eu estava sendo perseguida, eu levei tiro. Não aconteceu nada comigo, mas era projeção astral. Hoje eu sei que provavelmente eu estava no umbral e tal. Aquela turma da pisada. Deixa eu ver o que mais tem de pesadelos. Teve perseguições com pessoas da minha família, que eu estava tentando fugir, só que estava muito denso. Aí eu tentava flutuar, só que tipo não passava de 3 metros. E eles estavam correndo, tipo, correndo, flutuando atrás de mim, só que estavam num nível de equilíbrio menor do que o meu, então eles flutuavam ainda mais baixo, né? Vi coisas assim, não tava, eu tava semi-consciente, eu tava consciente, eu não estava. Tem uma que foi a primeira, que foi a única que foi agradável, que também foi por essa época aí, que eu tinha 13 ou 14 anos, mas ela foi agradável. Eu lembrei quando eu acordei, e só que eu não anotei. E com o tempo, esqueci, né? Mas eu lembro que eu tava flutuando e era num clima muito agradável, então eu só sentia vontade de flutuar, então eu flutuava. E era muito alto, era muito gostoso. É uma sensação, assim, incrível. Então, depois desse tempo, né, eu comecei a buscar o que estava acontecendo, o que eram essas experiências que eram muito, muito reais, não tinha como não ser. Quando eu tinha 9 anos, então eu não tinha nem consciência do que era, como eu não tinha consciência nem de espiritismo, não tinha nada, e o que era aquilo. Claro, não tô dizendo que projeção astral tem a ver com espiritismo, mas eu não tinha essa consciência do espírito e do corpo, que é uma coisa não é a mesma coisa, né?
Enfim. Então, no início da busca, eu comecei com quase 17 anos, que eu comecei a buscar na internet. Eu lia textos, eu fiz cursos, vi vídeos no YouTube. Tem muito material que pode ser encontrado na internet que pode te ajudar, porque eu não tinha consciência do que era isso. Então eu comecei a buscar e essas experiências começaram a aumentar, né? Tiveram 3 cursos que eu fiz que eles me auxiliaram muitíssimo. Eles são disponibilizados gratuitos na internet. Vou postar depois o link deles aí para vocês. Bom, então com a prática de toda essa busca, acabou tendo acontecimentos, né? Acabou dando um resultado. Eu comecei a praticar as técnicas, buscar técnicas para projeção, para cuidar das energias, e funciona. Eu já tinha mais facilidade, até porque eu já tinha tido experiências, né? Mas isso se tornou diário. Eu tive alguns resultados semi-conscientes, né? Só um minutinho. Aqui tem uma parte aqui que, assim, quando tu busca alguma coisa, tu acaba tendo algum resultado, né? Sempre que tu busca, tu encontra alguma coisa. E o que eu fazia, então, aqui eram técnicas, como eu já disse, para cuidar das energias, técnicas para própria projeção, técnicas de relaxamento, que também ajudam para deixar o corpo relaxado, dormir primeiramente, depois de fazer as técnicas, e acordar depois de algumas horas em que o corpo já não tá mais tão cansado, para mim poder manter a consciência ligada, sem aquela coisa que quando tá muito cansado, tu deita e apaga tudo. Pelo menos eu não tenho mais consciências. Músicas, eu mudei, eu curtia muito rock, sabe? Aquele rock mais pesado, tá? Comecei a mudar isso, porque aquilo, eu não me sentia exatamente bem com aquilo. Então eu comecei a ouvir músicas indianas, músicas calmas, músicas que me deixassem tranquilas, e eu mudei totalmente. Ainda estou em mudança, porque a mudança, ela nunca para, né? Mantras, uso de mantras, pesquisei muito. Técnicas de energia, né? Para os chakras ficarem alinhados, principalmente o frontal, pra gente não ter aquela projeção cega. Já na outra semana eu postei sobre o chakra frontal, né? Tem algumas técnicas que eu postei lá com links. Bom, eu tive, com todas as técnicas, eu tive alguns resultados que foram resultados semi-conscientes, não estava totalmente consciente. Isso tudo que eu tô falando é pra chegar até o tema da minha primeira projeção independente. Eu tive ajuda, isso é constrangedor, mas eu ajudei um cachorrinho que, isso fora do corpo, né, que ele também estava desencarnado. Animais têm sim alma, são iguais a nós. Eu comecei a participar mais, as minhas lembranças foram mais relacionadas à ajuda a animais, né? Então a primeira vez foi uma ajuda, eu não ajudei, né? Eu estava só olhando. Tinha uma equipe que estava soltando gatos e cachorros. Eu não me lembro se tinha, eu acho que era, porque eu tenho uma vaga lembrança de ver coelhos também, mas eu não me lembro. Eu não sei se esses animais, eles estavam se eles estavam encarnados ou não. Foi a minha primeira experiência, então ela era muito, eu não tenho dados
dados, desculpem. Tem também a ajuda que eu falei antes, é um cachorrinho que ele tava no umbral, eu conheci esse cachorrinho. Eu tive contato com ele há uns 4 anos atrás. Eu nunca mais tinha visto ele, né? Ele estava vivo naquela época, mas ele acabou morrendo, acredito. E eu acabei ajudando ele a sair do umbral. Deixa eu ver o que mais. Ah, tá. Teve uma outra experiência que foi muito assustadora. Eu tinha dormido. Isso depois das práticas, das técnicas que eu... Depois não. Depois de um tempo que eu tinha começado, mas eu nunca mais parei. Uma voz disse assim pra mim... Eu tava mentalizando coisas boas antes de dormir, né? Eu tinha dormido. Aí eu tinha acordado, acho que era 13 e pouco, em que é o horário que os mentores descem pra purificar um pouco a energia, né? Então é mais fácil de fazer projeção astral madrugada. Aí eu tinha acordado às 3 horas, 13 e pouquinho, e eu estava tentando fazer. E então eu consegui, né? Mas antes de eu fazer, eu comecei a mentalizar coisas boas, como que eu queria ajudar as pessoas fora do corpo, que se precisassem de mim poderiam me chamar. E daí comecei a dizer assim, eu vou ajudar as pessoas. Sabe aquela coisa do segredo? E aí uma voz muito assustadora que tava atrás da minha cabeça falou eu ouvi com os meus ouvidos, sabe? Não foi mental, foi clareaudiência. Ele disse só que foi um muito debochado. Sabe aquela coisa sarcástica? Foi um muito debochado. E foi muito assustador. E aí eu me dei conta, eu fiquei muito assustada, porque eu voltei pro corpo. Eu tava saindo, mas eu voltei. Porque eu fiquei muito assustada. Eu acho que foi uma entidade que tava aí pra me impedir mesmo. Tentar me impedir disso aí, mas a culpa é óbvio que foi minha, porque... eu não esperava encontrar seres de luz, sendo que eu ia ajudar, né? Então, foi uma experiência que, como se ela parou um pouco a minha experiência aquele dia, porque eu fiquei muito assustada. Bom, foi muito pesado aquele dia, porque foi a primeira vez que eu ouvi com os meus ouvidos, tipo, clareaudiência. O desânimo veio um pouco depois, porque as experiências pararam, eu me bloqueei, né? Eu percebi, entrei num estado de um pouco de depressão, porque eu tentava, e não ia, e quando foi, aí foi uma entidade, não vou dizer ruim, que eu não... Foi uma entidade que tava aí provavelmente pra tentar me bloquear e tal. Então, eu me senti um pouco perdida. Bem perdida. Essas foram as experiências antes dessa minha primeira projeção. E agora, então, nós vamos entrar no dia 30/8, que foi num sábado, né? Eu fui dormir na sexta de noite e eu estava muito cansada. Então eu fiz técnica meia boca. Sabe? Eu não caprichei muito. E eu dormi logo. E aí eu acordei de madrugada. E eu ia continuar dormindo. Sabe quando tu acorda, mas tu tá totalmente sonolenta, que é só virar do lado e tu apaga novamente? Eu tava nesse estado. Mas aí teve uma voz que me disse, mas não de clareaudiência, ela disse bem por meio da mente. Ela me disse assim... Ela falou de uma outra forma, mas eu entendi como que se eu continuasse assim, eu não ia avançar, eu não ia pra lugar nenhum. Desse jeito, porque eu realmente relaxei, né, nos trabalhos, na vontade de dormir virada pra cima, né, que facilita as energias e tal. E eu realmente relaxei, então eu recebi esse recado e esse recado me marcou. Aí eu levantei da cama, fui no banheiro pra lavar o rosto,
pra acordar, né? Pra não deixar o corpo dormir logo. Deitei. Fiz as minhas técnicas que se basearam em primeiro relaxar o corpo, relaxar começando com os pés, com o pé esquerdo, depois o pé direito, pernas, tronco, membros superiores, então a cabeça. E depois eu comecei a fazer técnicas de respiração, né? E depois, por último, de mentalização, mentalizar coisas boas, coisas positivas, eu comecei a me imaginar ajudando, saindo do corpo, levitando, e foi a primeira experiência. Tá, aí aconteceu uma coisa assim fantástica, que eu tava totalmente consciente. O meu corpo dormiu. E eu senti eu não sei como, não é palavras, a minha cabeça, ela tremeu, mas não foi a minha cabeça física, foi a minha cabeça astral. Ela tremeu como se para se desprender do corpo e voou. Mas não só a cabeça, tipo, eu comecei a levitar, só que foi muito forte, eu, tipo, voei. E aí só faltava sair as pernas, né, tipo, o tronco saiu todo junto e foi muito rápido, foi morte quase. Foi muito, muito forte. Eu tava totalmente consciente e fiquei muito assustada. E só voltavam a sair as pernas e eu fiquei, meu Deus, e o que eu vou fazer agora fora do corpo? Eu fiquei pensando, eu vou ficar aqui na terra? Eu vou ficar no umbral? O que eu vou fazer? Eu vou ajudar, mas se não me mandarem pro umbral, como é que eu chego lá? Como é que eu faço de dimensão? Eu fiquei muito assustada. E então... Então eu voltei pro corpo. E foi decepcionante. Foi decepcionante. Porque eu fiquei, nossa, eu saí do corpo, coisa que eu tanto queria. E quando eu saí, eu quis voltar. Então eu percebi que eu não saía porque eu não queria, mas aí eu mudei. Aí eu pensei assim, não, agora eu quero, eu persisti. E eu pensei que não importasse o que eu ia fazer, ia ser a primeira experiência e eu ia conseguir sair, tive vontade. Daí eu perdi um pouco da consciência, eu fiquei semi-consciente. Eu sabia o que estava acontecendo, mas eu não tinha total consciência. E quando eu me dei conta, eu tava na minha janela. E eu sabia que eu tava fora do corpo. Porque dá pra ser, é diferente. Não é carne, é diferente. E quando eu pensei assim, porque eu tava muito perto do meu corpo, então o cordão ele puxava muito forte, né? E aí eu pensei, eu tenho que sair daqui rápido. Mas eu pensei, se eu não olhar e ver meu corpo, mas isso foi em um instante, eu tô falando agora, mas foi num instante que eu pensei isso. E aí eu pensei, se eu não ver meu corpo, eu vou pensar que foi um sonho. Isso eu pensei. Aí eu virei, vi meu corpo, vi o cordão. Ele tava numa cor um pouco azulada, cinzenta. Um azul claro, puxava pra um cinza, uma cor assim. E aí eu virei rápido e fui. Eu pulei da janela. E quando eu me dei conta, eu já tinha passado dessa dimensão e eu já tava no umbral. Saí do umbral físico e fui pro umbral astral. Bom, pelo menos não é o físico. Aí eu tava semi-consciente, eu não tava totalmente consciente. Consciente foi somente que deu um estrondo na cabeça e eu voei do corpo. Foi muito rápido. Acho que porque eu adormeci muito rápido. Eu não, meu corpo adormeceu muito rápido. Aí quando mudou a dimensão, a energia também mudou. Não ficou melhor nem pior. Não, a energia mudou, mas ela não teve muita diferença porque eu saí de um lugar e fui para um outro, né? Eu não tinha pessoas deformadas nessa dimensão. Não tinha pessoas pedindo ajuda. Tinha pessoas perdidas. Eu acho que a gente atrai o que a gente... a nossa própria energia, né? Eu tava meio perdida
naquele momento. E eu acho que foi por isso que eu fui pra um lugar onde as pessoas também estavam perdidas. E eu lembro que eu tenho recordações de vezes que eu subi nas nuvens pra flutuar acima das nuvens. E eu queria subir, só que tava muito denso, eu tava no umbral. Tava muito denso. E aí eu fui tipo subindo até o final das árvores para depois tentar subir pra lá, só que eu não conseguia. E aí eu pedi alguma coisa pra alguém que tava lá, e essa pessoa, ela queria me segurar. Ela segurou minha mão muito forte. Muito forte. Eu não sei, era alguém bem grande e tinha muita força. Segurou meu braço. Mas como eu tava na dimensão astral, eu sabia que eu podia sair. Então eu só fiz uma força mental e saí. E aí eu fui e consegui subir numa nuvem. Mas ela era muito baixa, acho que ela tava plasmada por mim mesma, porque ela tava muito próxima a uma árvore. Então ela tava plasmada, eu plasmei. Plasmagens são, eu não sei o que são, mas enfim. Pensa numa coisa e pum, aparece. Tô sem voz. Deixa eu pensar, deixa eu ver aqui o que tem mais. Que eu não lembro muito bem. Daí eu perdi a consciência. Eu não lembro o que veio depois. Eu lembro de algumas coisas. Eu tava flutuando e tal, mas é muito pesado, muito pesado. Não lembro muito bem. Aí eu perdi a consciência. Quando eu me dei conta, eu tava de novo no meu quarto. E aí eu pensei assim, tá, se eu voltar agora pro corpo, eu vou perder a consciência. Se eu perder a consciência, eu não vou lembrar, né? Eu sabia que se eu voltasse pro corpo naquele momento, eu não ia lembrar. Aí eu voltei e eu fiquei brincando com o meu corpo. Eu fiquei deitada na cama, mas eu ficava rodeando, sabe? Meu corpo astral. Ficava rodeando na cama, brincando comigo mesma. Sabe aquela coisa, vai e volta, vai pro corpo, volta. Não, volta pro corpo, vai. Opa. E aí depois eu acordei. Eu acordei e eu lembrava de algumas coisas. Isso aí que eu contei foi o que eu lembro, né? Como eu disse, teve horas que eu perdi a consciência. Claro que eu passei por coisas lá, mas eu não lembro pelo que foi. Essa foi a experiência que eu acabei de contar, né? Que foi a minha primeira experiência independente. Agora eu tenho que explicar por que ela foi independente. Não, claro que não foi independente, porque eu provavelmente tive ajuda pra sair mesmo, que foi pra ir pro umbral e pra não fazer nada de útil. Mas independente porque eu tava mais consciente, eu tava semi-consciente, mas foi a vez que eu tive semi-consciência por mais tempo. As outras vezes eram apenas partes muito, muito, muito pequenas. Então, eu tive uma experiência incrível, eu considerei. Foi muito pequena, mas ao mesmo tempo foi muito incrível. Pra mim foi incrível. Então, o que eu tenho pra falar sobre essa experiência é que, ao mesmo tempo que eu me senti decepcionada, foi um aprendizado enorme. Porque a decepção veio porque eu podia ter saído, eu podia ter ajudado meus irmãos, meus amigos de caminhada, que também estão no umbral, né? Minha casa adorada. Mas eu não ajudei, eu fiquei aquela pessoa que me segurou muito forte porque ela precisava de ajuda, eu podia ter ajudado. Mas ela tava tão perdida quanto eu, na verdade eu acho que eu tava mais perdida que ela. Eu não sei se eu poderia ter sido de muita ajuda pra ela. Mas eu poderia ter ajudado se tivesse feito... Não ter saído do corpo por causa do xixi que eu levei do meu amigo espiritual, meu mentor, mas eu podia ter saído do corpo depois de ter feito uma prece, de ter consciência que eu podia ter ajudado, ou que eu podia ter feito algo de útil, né?
poderia ter ido visitar algum lugar legal. Ou não sei, valeu a aprendizagem, sabe? Pelo momento. Foi a minha primeira experiência que eu tive mais consciente, eu tive mais certeza, Mas eu fiquei decepcionada por causa disso, decepcionada comigo mesma, porque eu poderia ter caprichado mais nisso. Bom, depois dessa experiência que foi na semana passada, deixa eu ver, foi na semana passada, dia 5/9 hoje, de 2014. Eu tive outra experiência que também foi muito interessante, mas eu não sei se eu tenho permissão pra contar, eu acho que não. Foi mais forte e dessa vez eu ajudei. Fui mais útil. Depois teve ontem, na verdade, teve um momento em que eu fui perseguida por dois ou mais, eu vi dois amiguinhos do Umbral que ficaram revoltados porque eu prestei uma ajudinha e eles deram uma assustadinha em mim, conseguiram, né? Mas hoje eu espero que com o toque do mentor novamente, eu espero que não me assuste. Então é isso, pessoal. O áudio com slides teve muitos defeitos, talvez algumas qualidades. Só quis contar o que aconteceu, né? Como eu falei antes, acho que ficou um pouco confusa, que eu comecei a buscar com 16 anos, quase 17, que eu ainda tenho eu ainda tenho 16, quase 17, mas eu pensei que se eu falasse assim daria uma impressão melhor. Não impressão melhor, mas é que, sei lá, sabe? Contei de quando que eu comecei a buscar, que foi há uns 2 meses atrás. Se vocês quiserem falar comigo, vocês podem me mandar um e-mail para luzquemaisbrilha@gmail.com. Luz que mais brilha é a tradução do sânscrito para Astagehan, que é um comando que provavelmente vai assumir depois desse comando astral do planeta Terra. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade. Namastê. Muita paz.